Escândalo! O governo nomeia o ex-juiz Baltazar Garzón como presidente da Comissão da Verdade e da Memória Democrática, enquanto sua esposa, Dolores Delgado, é a promotora-chefe de Memória Democrática. Vamos começar. Música. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E hoje, então, temos que contar para vocês um novo escândalo, mais um escândalo do governo de Pedro Sánchez, que na verdade agem com total impunidade, com total descaramento, não se importam com nada, não têm vergonha. E ficamos sabendo, então, nas últimas horas, de uma nomeação que é um tanto escandalosa. Vamos falar do ex-juiz da Audiência Nacional Baltazar Garzón, ex-juiz simplesmente também porque foi expulso. Pois bem, Baltazar Garzón foi escolhido, designado pelo governo de Pedro Sánchez como, atenção, presidente da Comissão da Verdade e da Memória Democrática. Vocês vão dizer, isso por si só já soa estranho, não é? Soa estranho uma pessoa que foi condenada por prevaricação e que foi expulsa da carreira judicial. Isso para mim já parece dantesco, mas para piorar ainda mais a situação, né? Aí a gente se depara com o seguinte, a esposa dele, que é a promotora Dolores Delgado, é a atual promotora-chefe, ou seja, a máxima responsável pela promotoria de Memória Democrática. Ou seja, o casal vai fazer tudo entre eles, ou seja, é uma verdadeira palhaçada. Vamos desenvolver essa informação, como sempre fazemos, compartilhando na tela para que vocês possam acompanhar de casa, porque a verdade é que não tem desperdício nenhum. Você já tem aí a imagem dos dois protagonistas. Dolores Delgado, à esquerda, foi ministra da Justiça com Pedro Sánchez, procuradora-geral do Estado e agora é promotora-chefe de Memória Democrática. Quando ouvirem sobre fiscal de sala, saibam que é o cargo mais alto para um procurador, exceto o Procurador-Geral do Estado, pois ele é o principal responsável por um tema no Ministério Público. Neste caso, Dolores Delgado, fiscal de sala da Memória Democrática, está aqui com seu ilustre marido, Baltazar Garzón, cujo currículo todos já conhecemos. Basicamente expulso da carreira judicial por prevaricação, por ordenar escutas ilegais aos advogados do caso Gürtel. Veja só de quem estamos falando. Claro, todos muito próximos de Pedro Sánchez. Pois bem, o casal formado pelo ex-magistrado Baltazar Garzón e a promotora Dolores Delgado vai dirigir a Memória Democrática em nome do governo de Pedro Sánchez e do Ministério Público. O ministro de Política Territorial e Memória Democrática, Ângelo Victor Torres, presidiu nesta quarta-feira a reunião do Conselho de Memória Democrática, na qual foi acordada a nomeação de Garzón como presidente da Comissão da Verdade. Uma pessoa que foi condenada, que teve antecedentes criminais por prevaricação, que foi expulsa da carreira judicial, pois é o presidente da Comissão da Verdade. É um absurdo uma comissão criada para esclarecer as violações dos direitos humanos durante a Guerra Civil e a ditadura. Essa comissão vai incorporar em seus trabalhos, segundo dizem, depoimentos, documentação e análises, comparando com experiências internacionais. E elaborará um relatório com conclusões e recomendações voltadas a garantir a reparação das vítimas e a não repetição dos fatos. Desde 2023, Dolores Delgado atua como fiscal de sala da Memória Democrática. Sua função é coordenar as investigações e atuações do Ministério Público em matéria de graves violações de direitos humanos e do direito internacional humanitário. Também de aplicar a Lei de Memória Democrática, especialmente em relação aos fatos ocorridos durante o golpe de Estado de 1936, a Guerra Civil Espanhola e a ditadura franquista. Assim se define o trabalho de Dolores Delgado como fiscal de sala da Memória Democrática. É assim que definem. Pois bem, as fontes jurídicas consultadas por Medidas Cautelares e Liberdade Digital afirmam que é um escândalo o governo ter nomeado Baltazar Garzón como presidente da Comissão da Verdade e da Memória Democrática. Em primeiro lugar, como eu dizia, porque ele foi expulso da carreira judicial após ser condenado pelo Tribunal Supremo por um crime de prevaricação a 11 anos de inabilitação. Em segundo lugar, porque sua esposa Dolores Delgado é a promotora responsável pela Memória Democrática.
Já é surpreendente, nos dizem, que o executivo socialista tenha criado o cargo de procuradora da Sala de Memória. São promotores que não participam de nenhum julgamento, já que ou as supostas vítimas já faleceram ou os supostos agressores estão anistiados. Na Promotoria de Memória Democrática, nos dizem que se limitam a realizar um trabalho unicamente administrativo. Seria inconcebível, por exemplo, manter cirurgiões em um hospital se eles não se dedicam a operar. Pois bem, na Promotoria de Memória Democrática se paga a promotores que não participam de julgamentos por obra e graça de Pedro Sanches. As mesmas fontes consultadas apontam que Dolores Delgado será obrigada a se abster caso receba um procedimento de memória democrática derivado da Comissão da Verdade, presidida por seu marido Baltazar Garzón. É uma vergonha. O governo de Pedro Sanches age com um descaramento nunca antes vista na democracia. E claro, se esse homem vai ser o presidente da Comissão da Verdade para analisar procedimentos de memória democrática que depois precisam ser investigados por Dolores Delgado, obviamente ela terá que se abster, não é? É questão de bom senso. Seu marido não pode cozinhar para sua esposa comer, né? O artigo 219 da Lei Orgânica do Poder Judiciário estabelece que os promotores devem se abster por motivo de vínculo matrimonial ou situação de fato assemelhada, ou parentesco até o 2º grau de consanguinidade ou afinidade em um procedimento. Aqui estamos falando de que são marido e mulher. Com isso, então, se Baltazar Garzón, como presidente da Comissão da Verdade, chega a vários procedimentos. De memória democrática, então, Dolores Delgado não deveria participar, teria que se abster como promotora de memória democrática nesses assuntos. Mas todos sabemos o que vai acontecer, que ela não vai se abster e que um faz e o outro aproveita. Lembramos que em dezembro passado o governo constituiu o chamado Conselho da Memória Democrática, um órgão consultivo presidido por Ângel Victor Torres, e do qual fazem parte associações e pessoas como Baltazar Garzón ou Cristina Almeida. Tenho que dizer para vocês que essa memória democrática nós a chamamos de memória seletiva porque nos interessa, pois vamos investigar fatos de quase 100 anos atrás, não é? Mas, no entanto, os fatos mais recentes, mais tristes da nossa história, que são os do terrorismo da ETA, de apenas 25 anos atrás, esses não interessam. Por quê? Porque o governo de Pedro Sanches se mantém na Moncloa graças ao apoio do Bildu, que são os herdeiros do Batasuna ETA, os pró-ETA, e precisam do apoio deles. Com isso, então, essa parte da memória histórica ou memória democrática não nos importa tanto. A que faz referência ao terrorismo da ETA, essa podemos ignorar. O que nos interessa é o de Franco, o de 1936, estamos falando de fatos de 90 anos atrás, certo? Esses sim, mas os de 20 anos atrás, não. Para esses, não há memória. Para esses, não é preciso reparar o dano causado às vítimas, nem restaurar, então, essa dignidade, memória, dignidade e justiça que as vítimas do terrorismo merecem. Há muitos casos ainda sem solução sendo investigados na audiência nacional. Mas para esses, não há luz nem memória, só para os de 100 anos atrás, né? Os de 100 anos atrás, porque precisamos do apoio do Bildu. Isso é revoltante. Segundo a regulamentação do Conselho da Memória Democrática, a Comissão da Verdade terá 10 membros independentes e de prestígio nos âmbitos acadêmico, jurídico, científico e dos direitos humanos. Isso é o que eles dizem, claro. Junto com Garzón, farão parte da referida comissão Helen Duff, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjon Cabezo Olmedo, Manuel de la Rocha Rubi, Maria Alejandra Vicente, Silvina Maria Romano, Cristina Monge Lazierra, Sebastián Martim Martini e Francisco Erice Sebares. Além disso, o Conselho designou um grupo de pessoas suplentes que garantirão o correto funcionamento deste órgão, que contará ainda com uma subcomissão específica para investigar a violação dos direitos das vítimas do Patronato de Proteção à Mulher, informou o Ministério da Política Territorial e Memória Democrática. Este Patronato de Proteção à Mulher foi uma instituição criada pelo franquismo, onde milhares de mulheres menores de idade foram confinadas e torturadas sem terem cometido nenhum crime tipificado. Isso foi o que lembrou o Ministério da Política Territorial e Memória. É o que temos na Espanha. Mas os espanhóis continuam votando nessas questões.
Ou seja, memória seletiva só para o que nos interessa, para usar o Coringa do Franco, que é um clássico de Pedro Sanches, mas não para as vítimas do terrorismo da ETA. Para isso, não nos interessa a memória. E ainda colocamos aqui o ilustre casal Garzón e Delgado à frente dessa questão da memória democrática. E colocamos o casal, e colocamos aqui o ilustre, ainda colocamos aqui o ilustre casal Garzón e Delgado, ainda colocamos o ilustre casal à frente, colocamos aqui o ilustre casal Delgado na questão democrática, ilustre casal Garzón, de Garzón, democrática, no qual já se perderam até as formas, as aparências, tanto faz. E colocamos aqui o ilustre casal Garzón e Delgado como sucesso. E colocamos, e até aqui está, de medidas cautelares, espero que os haya. Ilustre, apresentamos o casal como símbolo da memória democrática, escolhidos por menos de 3 euros ao mês ou supremos por menos de 7 euros mensais. Nunca vou me cansar de agradecer a todos por estarem sempre do outro lado. Haverá vídeos que vocês gostem mais, vídeos que gostem menos, vídeos que aparecem para vocês no YouTube, outros que não aparecem, mas vocês sempre estão aí de uma forma ou de outra. De verdade, muito obrigado a todos. Vocês também podem fazer contribuições via Bizum no 627-556-370. E claro, também podem deixar seus comentários, suas opiniões e compartilhar o vídeo com quem quiserem. Vocês já sabem que isso ajuda muito a aumentar a divulgação e aqui já estamos praticamente chegando aos 527 mil inscritos. Nosso próximo objetivo, como vocês já sabem, são os 150 mil. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve!